esforçai-vos. Todo mundo crente que já está com o problema resolvido, construindo uma desgraça de perdição para os outros, para os muitos, porque a pressuposição dele é que a perdição é para todo mundo. Aí Jesus vira justamente para esse indivíduo e diz, olha, esforço, se esforce por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo, ele não deixa o cara ficar falando sobre uma abstração, ele puxou o assunto para saber o número, Jesus chega e inclui o indivíduo na estatística objetiva, olhando no olho. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aí o negócio vai ficando mais apertado. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, não são eles, aqueles, vós. Quem fica querendo saber a contabilidade de Deus, excluindo o mundo para o inferno e se colocando jactantemente numa posição do salvo que quer saber em que companhia estarei? Jesus diz, você se endiabrou nesse processo, e quando o dono da casa se levantar, e vós, do lado de fora, começar a desabater, e vocês virem que pensavam que estavam dentro, estavam fora o tempo todo, e começar a desabater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Aí os caras vão dizer o quê? Olha o argumento desse pessoal. Mas, Senhor, nós comíamos e bebíamos na tua presença. Na tua presença. Participávamos de todas as eucaristias, de todas as ceias, de todos os ritos. Nós comíamos invocando o teu nome. Só não comeram a ele. Mas nós comíamos na tua presença, o teu bom nome era invocado sobre nós. Ensinavas em nossas ruas. A gente aprendeu os teus ensinos. A gente até contou para outros. A gente até evangelizava outros. Mas ele vos dirá, não sei de onde sois. E aqui ele faz uma separação radical entre o ensino dele e a relação que se tem com ele. Porque se o indivíduo quiser ser apenas discípulo dos ensinos de Jesus, ele figura entre aqueles que comem e bebem na presença de Jesus e dizem, tu ensinavas nas nossas ruas. Mas ele diz, eu não sou um corpo de ensinos, eu não sou uma sabedoria budista. Eu não estou chamando vocês para iluminação pela obediência ao meu ensino, eu estou chamando a vocês para crescerem, antes de tudo, tendo uma relação comigo. Nenhum ensino diz, eu não sei quem sois. Mas esse aqui é pessoa. Quer ter uma relação direta com cada ser humano. Ele quer dizer, eu sei quem tu és, para poder não dizer, eu não sei quem tu és. E esse é aquele que sabe todos nós. E aqui ele não está falando daquele que sabe todos nós. Ele está falando daquele que pode ter relação pessoal com quem quiser. Uma coisa é Deus saber de mim, outra coisa é eu me abrir para me relacionar com Ele. E aí, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade, que dizem que ouvem, que aprendem, que repetem, que papagaiam, mas que não deixam nunca a palavra aplacar a injustiça, o ódio, a ira, a malquerência, as antipatias perversas, os humores de morte, as implicâncias gratuitas, crônicas e que oprimem o próximo. Ou você fica pensando que iniquidade é apenas aquilo que se faz lá no Congresso Nacional?
ou aquilo que o Fernandinho Beiramar orquestra, ou que a máfia produz, ou que o sistema bancário realiza. Iniquidade está perto de todos nós, iniquidade é tudo aquilo que não é equânime, é tudo aquilo que não é justo, que não é verdadeiro, que não é puro, que não é sincero. Iniquidade é tudo aquilo que é o oposto do amor, da bondade, da misericórdia, é iniquidade. Iniquidade é fachada, é fazer de conta que está comprometido com o próximo, enquanto isso trama contra ele. Iniquidade nasce como mato à volta de nós. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, e ali haverá muito arrependimento, muito choro e ranger de dentes. Aí a gente fica pensando, deve ser porque o capiroto está assolando os caras lá de todo lado, né? O diabo. O crente pensa que no inferno o diabo está em casa. Mas Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O último lugar para onde o diabo quer ir é para o inferno. Tem um monte de homem com muito mais determinação de ir para o inferno do que o diabo. Tudo que o diabo quer é não ir para o inferno. Ele quer fazer desse planeta o nosso inferno, como ele tem feito. E a gente entra na dança dele milhões de vezes por dia achando que é nosso direito, que é nosso poder, que nós somos gostosos, que a gente pode, que a gente prova, que eu sou digno, que eu tenho honra, que eu não deixo por menos, que eu não deixo passar, que eu sou tão importante, idiotinho, manipuladinho, marionetadinho pelo diabo o dia inteiro. Crente que tá dono da vida e você só é um boneco de carne manipulado pelo inferno. Agora, ele não quer ir para o inferno. Tem um monte de gente que diz, pelo menos em filme de cowboy, e em todos os filmes policiais, ninguém se despede sem dizer te vejo no inferno. E pá! Pá! Toda vez que eles dizem isso, eu digo assim, eu te perdoo em nome de Jesus, meu irmão. Porque isso não é um pecado para a morte, é só um texto hollywoodiano. Você não vai para lá, não. Em nome de Jesus. Eu declaro todo mundo perdoado. Todo mundo está perdoado, todo mundo. Só não está perdoado quem Deus disser que não está. Agora ele mandou eu perdoar o meu próximo, por que eu não declaro o mundo inteiro perdoado logo? Eu nunca entendi isso nos crentes. Jesus disse que é para perdoar até 40 vezes 7 num dia, e o cara não consegue abrir a janela e dizer, vizinhança, você está perdoada. Brasília, você está perdoada. Rio de Janeiro, você está perdoado. Planeta Terra, você está perdoado. Então, Jesus chega e diz a esses indivíduos que a grande agonia deles no inferno não é nem estarem no inferno, é ver quem não está. Porque não se diz aqui, e haverá choro e ranger de dentes, porque o diabo vai estar batendo em vocês, vai estar isso, vai estar aquilo. Não, não tem diabo nesse inferno aqui. Só tem os próprios. Só tem os carinhas. Só tem essa figurinha, esse pessoalzinho, que pensa que pode se tornar secretário de Deus. Esse pessoal que pensa que pode manipular a presença de Deus, que pode dizer, eu como desse pão, eu bebo deste vinho, eu cumpro esses ritos, eu recebo este batismo, eu frequento este lugar, eu dou o meu dinheiro ali, eu provoco os meus colegas de trabalho, eu chateio até alguns em nome do Senhor, eu faço tudo isto, estão todos perdidos, graças a Deus, eu faço parte desse grupo seletíssimo e pequeno de eleitos que estão indo para o céu, e se a arrogância do indivíduo for maior, ainda vira testemunha de Jeová e se declara membro dos 144 mil, que são os castos, bem castos, ele não pode dizer dele mesmo, mas ele recebe a bênção de Toronto e fica revirginado na mesma hora. E aí ele vai reduzindo o grupo, até que 144 mil já é uma multidão, ele vai se contentando com 14 mil, de um grupo que ele frequenta em Goiânia, ou em Brasília, ou em São Paulo, ou em qualquer outro lugar, e depois ele vai achando que está todo mundo muito perdido, ele vai encolhendo, daqui a pouco ele faz parte do grupo dos 14, porque ele já não está mais nos 318, ele agora está no grupo dos 14.
E aí ele vai e ele e 14 se adoecem, ficam ali fazendo um fofoca sobre a vida do outro, achando que aquilo é o grupo dos puros e santificados, porque são poucos os que são salvos, e eles sabem tudo sobre o erro dos outros, eles só não conseguem provar o evangelho para eles. Eles odeiam o mundo inteiro. Se Deus perdoar o planeta, eles viram o diabo de Deus. Eles precisam fazer valer a ira com a qual eles olham para o mundo a qualquer preço. Eles querem saber de Deus apenas para humilhar quem não sabe. Eles querem dizer que cumprem ritos apenas para marcar presença, mas o coração deles não foi mudado, não foi transformado, a lascívia deles continua pululante, as cobiças deles continuam crescentes, as invejas deles são incessantes, o coração deles está sempre olhando para o outro, como quem perscruta, observa, escrutina, e às vezes até ri silenciosamente de coisas que dão errado para quem ele não gosta. Mas ele se diz cristão. E Jesus diz que esse cara chega ao ponto de que o choro e o ranger de dentes dele tem a ver com o inferno da própria vida dele aqui na terra. Porque olhem como Jesus diz, ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós de fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que virão a ser últimos. Os caras vão estar rangendo de raiva. É porque eles diziam que eram ligados a Abraão, Isaque, Jacó, mas de Abraão, Isaque e Jacó eles tinham apenas o nome, o gênio ou qualquer outra coisa, mas não a fé, não o espírito, não a sinceridade nem o vínculo com Deus. E mais do que isso, em sendo membros legítimos do DNA desses homens, eles estão lá, acompanhados de gente que eles achavam que estavam no quinto dos infernos, no norte extremo, índios apaches, seus, gente de todos os tipos e de todos os povos e de épocas que ninguém nem sabia que existiam humanos, mas Deus sempre foi Deus de todo aquele que andou em sinceridade. Do sul, da Patagônia primeva, aonde quer que um ser humano tenha aberto os olhos e tenha anelado por Deus, a misericórdia de Deus o acolheu. No Oriente, onde todo mundo só pensa que só tem gente perdida, ele diz, olha, virão do Oriente muitos, e até do Ocidente, muitos. Enquanto vós, os que ficam querendo saber quem está dentro, quem está fora, se são muitos, se são poucos, e se sentindo o máximo, e acharam que ouvem, que aprenderam, que sabem, mas que não transformam a minha palavra em vida, não chamam para dentro, não transformam em olhar, em fé, em paz, em confiança, em entrega, em serenidade. E que ficam apenas se contentando com as exterioridades e com a troca de superioridades de saberes ou de supostas proximidades. Vocês estão fora. Vocês nunca nem entraram. Vocês são parte do povo da mentira. Vocês estão enganando e se auto-enganando. Parem com isso. Ninguém tem que saber se são poucos ou se são muitos. A gente só tem que saber se a gente comeu da carne, bebeu do sangue, se a gente se atolou no Evangelho, se não tem retorno, se o espigão dele entrou em nós, se virou tutano na gente. E se o coração está disposto todo dia a entregar os nossos equívocos, chamados de razões, os nossos caprichos, batizados de direitos, os nossos humores ruins, batizados de modo de ser, e essas coisas todas que vão fazendo mal a gente, contagiando outros, prejudicando a vida, arruinando a existência, enfeiando o mundo, e que a gente consegue ainda camuflar, colocando tudo isso sob o guarda-chuva da religião, do cristianismo, da igreja, da justiça, como aquele pai de 41 anos que orgulhosamente declara que está muito feliz
com a filhinha dele, de 19. Porque a amiga dela, da igreja, ficou grávida. E você fica querendo ouvir a boa notícia, né? E olhe, graças a Deus, a minha filha rompeu relacionamentos, disse que não fala mais com ela, porque ela não admite a amiga dela, crente em Jesus, ficar grávida. E eu estou muito feliz, honrado de ver que eu criei uma boa menina, que sabe o que quer. Criou um capirotinho. Com ódio da amiga porque a garota não contou como foi, quem sabe até não arranjou para as duas saírem juntas e cada uma perder na mesma hora e dizer assim, a gente perdeu a virgindade às 3h27, não é, minha querida? Tudo disfarçado de moral, mas é só perversidade. Tudo dito em nome do Evangelho, da ética cristã, mas Jesus chega e olha para isso e diz, olha, eu não tenho nada a ver com isso, portanto eu não te conheço. Você está sozinha nessa parada. Não sei quem é você, não invoque o meu nome, porque isso é um estelionato. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Cuidado para não virar povo da mentira. Que é esse pessoal que diz, tu ensinavas nas nossas ruas e nós comíamos e bebíamos na tua presença. Mas Jesus disse, eu não conheci vocês. Porque eu não chamei ninguém aqui para comer em meu nome na minha presença. Eu chamei cada um aqui para me comer. Não chamei ninguém aqui para decorar as minhas palavras. Eu chamei vocês para encarnarem a minha palavra. Eu não chamei a vocês para ficarem cantando louvores e batendo palmas para Deus. Um Deus carente, que precisa de palma. Um Deus Roberto Carlos. Palmas para o rei. Show da Globo no final do ano, senão ele tem uma crise de depressão o ano inteiro. Pelo amor de Deus. Não está interessado em palmas. Ele está interessado naquele louvor que brota da gratidão de todos os dias. Esse é o culto. Essa é a adoração.